Olá, meus irmãos e amigos, mais um culto nesse mês extraordinário, mês em que nós comemoramos o Dia da Criança, o Dia do Professor, que foi recentemente comemorado, dia 15. Temos muitos motivos. Agora, no dia 31, será comemorado o Dia da Reforma Protestante, ou seja, nós temos vários motivos pelos quais devemos agradecer a Deus. Mas hoje nós vamos falar, já que no mês de outubro, aqui na PIB da Barra em Caxias, nós temos como ênfase a compaixão. Temos pregado sobre compaixão, a compaixão principalmente aquela que tem como base o amor de Deus, a forma de Deus agir para com todos nós. Por isso, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo 103, do verso 8 ao verso 14, daqui a pouco teremos uma breve reflexão com base nesse texto. Mas agora nós vamos estar orando, dando início a este culto, entregando ao Senhor este culto para que nesses breves minutos que passaremos juntos, eu deste lado, você do outro, possamos realmente ter a palavra de Deus como referência de fato, como ela é para a vida de todos nós. Quero então convidá-lo a pensar nesse texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Dizem que a ansiedade é um dos males deste século. De fato, a gente está vivendo numa época que ainda a pandemia tem deixado muitas pessoas com receio, com preocupações excessivas quanto ao futuro, e isso é ansiedade. Pessoas que têm tido crise de pânico, crise de ansiedade, que têm sofrido muito com essa questão. Em breve vamos abordar algumas mensagens que vão colocar em evidência esse tema, mas antes de pregar sobre isso, eu quero convidar você a orar sobre essa questão. Então, 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Talvez você esteja perguntando, mas como é que eu vou colocar a minha ansiedade nas mãos do Senhor? Claro, você não vai pegar a ansiedade como se fosse uma coisa e colocar realmente aos cuidados do Senhor. Mas o que o texto está dizendo é: pegue a sua preocupação, aquilo que está tirando o sono, aquilo que está gerando você um comportamento totalmente não funcional, que está deixando a sua mente confusa, seus pensamentos difusos. Então, coloque isso diante de Deus. Seja o trabalho ou a falta dele, seja a relação sentimental ou a falta dela, seja o casamento ou o desejo de casar, seja a sua relação com os seus filhos ou querer tê-los. Não sei qual é a razão da sua ansiedade ou a causa da sua ansiedade, mas a Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus não abandona os que confiam nele. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, há quantas pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão com distúrbio do sono, pessoas que estão com distúrbio na alimentação, pessoas que estão com seus pensamentos acelerados, pessoas que estão tendo dificuldade de concentração, têm dificuldade de organização de ideias, de pensamentos e de atitudes. Ó Deus, dê calma ao coração de cada uma dessas pessoas, mediante as tuas promessas e a certeza do teu cuidado, como diz a tua palavra. Que nesta hora em que cada um esteja te buscando, que haja essa profunda reflexão e a certeza do cuidado do Senhor sobre as suas vidas e sobre as suas famílias, seu trabalho, seus negócios, suas relações. Que o Senhor Deus tenha compaixão destas vidas e dê paz ao coração de cada uma delas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco teremos a mensagem. Como você já sabe, a nossa programação é muito enxuta, mas não menos relevante quanto ao seu propósito. Queremos adorar a Deus e compartilhar a palavra dele. Por isso que eu quero aqui pedir a você que colabore conosco. Nós vamos ter algumas atividades, como já tivemos no início do mês, vamos ter outras de caráter evangelístico e queremos contar com as suas orações e também participação.
nós estamos precisando de adquirir materiais para o trabalho infantil. Nós vamos fazer um grande evento evangelístico com crianças e precisamos de material didático, precisamos de material para as crianças participarem, de uso contínuo, ainda mais aqui no Ministério Infantil da nossa congregação. E para você cooperar, você pode entregar o seu dízimo, você que é membro da PIB da Barra em Caxias, e entregar também a sua oferta. Conta corrente, ou melhor, Banco Itaú, conta corrente 91, deixa eu falar tudo, então, Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Vou repetir toda a informação. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail. Entregue a sua oferta, entregue o seu dízimo, colabore conosco. E você que não é membro da PIB da Barra em Caxias, mas quer nos ajudar nas atividades, principalmente voltadas para o Ministério Infantil, na organização do nosso ministério, também você pode fazer a sua doação, a entrega da sua oferta. Que realmente Deus te abençoe nesse sentido. Vamos então ter a participação musical e logo em seguida a palavra de Deus. Salmo 103, do verso 8 ao verso 14. Até daqui a pouco. Deus te abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade.
vitória chegou. E chegou. Muito bem, então vamos meditar na palavra de Deus, Salmo 103, do verso 8 até o verso 14. O Salmo 103 geralmente é utilizado, citado, mencionado, principalmente nos momentos festivos, quando envolvem gratidão pela vida. É por isso que nós nos lembramos do Salmo 103, versos 1 e 2. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, na primeira parte do Salmo, a palavra de ordem é gratidão, mas no versos 8 a 14, nós temos uma outra temática, que eu quero aqui então usar como referência para a nossa breve reflexão. Compaixão do Pai que ama de verdade. Compaixão do Pai que ama de verdade. Vou ler então, você acompanhe na sua Bíblia, eu estou usando aqui a tradução da NVI. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele conhece ou ele sabe de que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. Então é maravilhosa a descrição. O salmista aqui está falando a respeito de Deus. Está descrevendo algumas coisas que deixam evidente que Deus é esse Pai que ama de verdade. Mas que palavras são essas? Como é que você pode hoje, em pleno século XXI, ter a certeza de que Deus ama você, de que Ele é esse Pai que tem compaixão? Jesus foi a expressão, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para provar o amor de Deus. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, voltou para o céu após 40 dias, e Ele virá novamente para levar para a glória eterna os que nele confiam. Mas o salmista aqui fala alguns aspectos desse amor de Deus que faz com que ele haja com compaixão. Primeira coisa que a Bíblia diz aqui no verso 8 é o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. São 4 declarações a respeito de Deus. A primeira diz: Deus, o Senhor, é compassivo. Sabe o que é compaixão? É exatamente, uma pessoa compassiva não é uma pessoa passiva. A pessoa compassiva é aquela pessoa que tem compaixão. Uma pessoa passiva é uma pessoa que geralmente não age, ela é inerte, ela fica ali um tanto quanto parada enquanto as coisas estão acontecendo. A pessoa que é passiva, ou melhor, compassiva, ela tem compaixão. Ela sofre em ver um outro sofrer. Ela tem a dor no seu coração diante da dor do sofrimento do outro. Então, esse Deus compassivo é um Deus que é sensível ao nosso sofrimento. Esse Deus que tem compaixão, que sabe da nossa dor. Várias pessoas no Novo Testamento se dirigiram a Jesus dizendo: ó Senhor, tem compaixão de nós, ou compaixão de mim. O Salmo 57, o salmista disse: Deus, compadece de mim, compadece-te de mim. Então Deus é aquele que tem compaixão,
que sabe o que está acontecendo com você. Deus sabe o que está acontecendo com a sua vida. Muitas pessoas podem até saber, através das redes sociais, o que está acontecendo com você. Mas quem de fato tem compaixão? Quem se move? Porque compaixão é o amor em ação, movido pela empatia, por fato de saber que aquele que sofre nada pode fazer para aliviar a sua dor, o seu próprio sofrimento. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus que tem compaixão. Mas o salmista diz o seguinte: Deus é compassivo e misericordioso. É outra coisa diferente. Misericordioso é aquele que tem misericórdia. Compassivo tem compaixão. O misericordioso tem misericórdia. Mas o que é misericórdia? Sabe, a misericórdia da parte de Deus é Deus, digamos assim, frear a sua própria ação na atitude de resposta ao pecado, de resposta à atitude de rebelião, de resposta de desobediência, de resposta de incredulidade do ser humano. O ser humano, na sua natureza, não quer saber de Deus. Se você ler o Salmo 14, o salmista fala: não há ninguém que busca Deus. De fato, todos somos pecadores. Mas o que é misericórdia? Lamentações, capítulo 3, escrito pelo profeta Jeremias, ele diz o seguinte: as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Novas se fazem cada manhã, grande a tua fidelidade. Deus poderia agir com mão pesada, de modo que para nenhuma das pessoas neste mundo houvesse a oportunidade de salvação. Mas Deus, por seu amor, por sua misericórdia, ainda dá chance, ainda espera, ainda aguarda, ele freia a sua própria ação, porque ele é misericordioso. Sabe, você já viu aquele pai iracundo, aquele pai irado que quando vai castigar a criança, devido ao seu acúmulo de raiva e de ira, castiga demasiadamente o seu filho, a sua filha? Mas existe aquele pai que poderia até bater mais, mas ele diminui, ele freia, ele não vai além daquilo que o seu coração permite. Isso é misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Ele poderia nos deixar sofrendo sem qualquer chance de restauração, mas porque ele é misericordioso, ele dá uma nova oportunidade. Deus é compassivo e misericordioso. Então você pode ver que na sua compaixão, Deus se mobiliza para diminuir o nosso sofrimento. E na sua misericórdia, Deus se mobiliza para não ir mais do que podemos suportar. Deus, portanto, na sua compaixão, nos livra ou age para trazer alívio para o nosso sofrimento. E na sua misericórdia, ele freia para para que nós não percamos a oportunidade de um novo começo. Que coisa maravilhosa! Deus é esse Pai de amor. Certa vez um menino, filho de pastor, havia cometido uma falha, garoto de 6 anos. E o pai disse: olha, se você fizer de novo, eu vou dar umas 10 chineladas em você. O garoto pediu, para testar o pai, pagou para ver como se fala e repetiu o mal feito. O pai pegou a criança, colocou naquela posição e começou a dar uma chinelada. Deu uma chinelada, deu 2. Quando chegou na 5ª chinelada, o pai parou. E aí o filho disse: pai, você não falou que ia me dar 10 chineladas, só deu 5. Por quê? Aí o pai disse: para você entender o que é misericórdia de Deus. Pelo seu erro, pela sua desobediência, você merecia 10 chineladas, só te dei 5. Deus é assim. Os nossos pecados nos condenam diante de Deus, mas Deus, na sua misericórdia, nos dá uma chance de começar de novo pela fé no Senhor. E aí depois o pai disse para o filho: filho, vamos tomar um sorvete. Mas pai, eu não mereceria ficar de castigo? Você merecia ficar de castigo,
Mas e por que então que o Senhor vai me levar para tomar sorvete? Para você entender o que é a graça de Deus. Pelo seu erro, você merecia ficar de castigo, mas eu vou te levar para tomar um sorvete, porque assim é a graça de Deus. A graça de Deus é nós recebermos o que nós não merecemos, e a salvação é pela graça do Senhor. Deus, portanto, é um Deus misericordioso, ou melhor, compassivo e misericordioso. E ele continua: muito paciente e cheio de amor. Deus é paciente. Deus tem paciência. Todo pai é paciente. O pai que ama de verdade os seus filhos é compassivo, é misericordioso, é paciente e, mais ainda, cheio de amor. Amor não é conivência com o erro. Amor não é passar pano nos erros dos filhos. Amor não é dizer tudo bem. Não. Amor é você errou, você falhou, você merecia isso, mas eu vou agir dessa forma, assim, assim, assim. Isso que é amor. Deus, portanto, é esse Pai que ama de verdade. E porque Ele ama, Ele age com compaixão, com misericórdia, com paciência. Mas aí o salmista diz o seguinte, no verso 9 do Salmo 103. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Deus, porque é esse Pai que ama de verdade, não fica ressentido para sempre, nem acusa sem cessar. É isso que diz o salmista a respeito de Deus. Deus, como Pai verdadeiro, como Pai de amor, não acusa sem cessar. E nem fica ressentido para sempre. Sabe o que é acusar? Você errou, você errou, você errou. Deus não faz isso constantemente. Ele fala uma vez, ele chama atenção, mas ele é um pai que ama, e levando o seu filho, a sua filha, a você, a mim, a todos nós, a ter o arrependimento. Deus, quando nos leva a entender, nos convence do pecado, e quando ele perdoa, ele não acusa mais. Alguém já disse com muita propriedade que quando Deus perdoa, ele rasga a dívida dos nossos pecados contra ele. E de fato é verdade. Deus em Cristo Jesus nos perdoa os pecados. E para aquele que crê em Jesus, a dívida já está paga. E Deus não cobra dívida perdoada. Que maravilha! E nem fica ressentido para sempre. Ah, meus irmãos, quantos pais não falam com seus filhos porque estão magoados, ressentidos? Quantos filhos não falam com seus pais por mágoa, por ressentimento? Filhos que ficam 5, 10. Você acha estranho? A Bíblia diz que Absalão ficou magoado com seu pai e ficou 7 anos sem falar direito com seu pai. E o pior, que quando tentou uma reaproximação, tentou para quê? Para destronar o seu pai do trono e até mesmo matar o seu pai. Como pode isso? Está na Bíblia. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela não nega os erros de ninguém. Mas Deus não. Deus é esse Pai que ama de verdade. E porque ama de verdade, ele age com compaixão. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Porque Deus é um Deus de amor. Em Cristo Jesus, Deus quer perdoar os seus pecados. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diz mais ainda a palavra do Senhor, de acordo com o texto, no verso 10 do Salmo 103. Não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E aí eu quero destacar o verso 11, diz assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com todos os que o temem. Vejam só o que o salmista escreveu. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Você já parou para pensar a distância da terra para o céu? Dá para, digamos assim, calcular? Dá para medir? Não dá. Deixa-me para você ter a ideia do tamanho do céu. Do tamanho do céu. A medida linear é, geralmente, dependendo
da distância é medida em quilômetros. Milímetros, centímetros, metros e quilômetros. A distância entre Caxias e Petrópolis, 44 quilômetros. A distância entre Rio e São Paulo, 400 quilômetros. Então, a gente vai calculando a distância entre os pontos da Terra, os municípios, os estados e os países. Mas a distância da Terra para o Sol, para Marte, a distância é medida em quilômetros. E são centenas, milhares de quilômetros, dependendo do corpo celeste que se queira fazer a comparação. Mas, como o universo é tão grande, os cientistas criaram uma nova medida, uma nova forma de medir a distância entre os corpos celestes, entre as estrelas. É o ano-luz. Para você ter uma ideia, a velocidade da luz, essa luz que bate nos meus óculos, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. 2 segundos são 600 mil quilômetros. 3 minutos, quase 1 milhão de quilômetros. Pois é, se você calcular bem, 4 segundos, em 4 segundos, a luz percorre 1 milhão e 200 mil quilômetros. Em 4 segundos. Agora imagine a luz percorrendo uma distância que eleva, ou melhor, a distância que ela percorre por um ano. Um ano até a luz percorrendo uma distância. É tão grande que é 10, não sei quantos zeros. 10 elevado a 9, 10, não me recordo agora. Você imagina a luz percorrendo uma distância num período de um ano. Pois é, os corpos celestes percorrem, a distância é calculada em anos-luz. E aí o salmista fala, como os céus estão distantes, ou melhor, como a terra, ou como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para conosco. Você imagina, da terra para o céu. A distância é tão grande que não dá para ser calculada. Mas o salmista fala, você tem ideia da distância dos céus para a terra? Pois é, tente medir a distância dos céus para a terra. O amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior. É incalculável a dimensão, a grandeza, a profundidade e o poder do amor de Deus. Não dá para medir. Mas aí Jesus diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, tão imensurável, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você realmente entende o que é a compaixão desse Pai que ama de verdade? É Deus. Você vê essa imagem de um pai dando carinho para uma filha. É linda essa cena. Deus ama você. Ama você. Mas qual é o pai que vai entregar o seu filho, a sua filha, para morrer no lugar de pessoas inocentes? Pode até ser, de lá Romanos capítulo 5, verso 7, pode ser que pelo homem bondoso alguém esteja disposto a morrer, mas não acredito que algum pai tenha coragem de entregar seu filho, ainda que seja por uma pessoa inocente. Mas Jesus diz lá, Romanos 5, 8, diz o seguinte, mas Deus prova do seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos ama de verdade. E aqui no verso 12 assim, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta
para longe de nós as nossas transgressões. Sabe o que ele está dizendo? É que o amor de Deus é tão grande que ele quer se aproximar de nós. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um amor tão grande que ele quer afastar de nós os nossos pecados. A distância entre o Ocidente e o Oriente nunca vão se encontrar. O Ocidente nunca vai se encontrar com o Ocidente. O Oriente, melhor dizendo, nunca vai se encontrar com o Ocidente. O Oriente é numa extremidade, o Ocidente em outra. E o Ocidente nunca vai se encontrar com o Oriente nunca vai se encontrar com o Ocidente. E aí o salmista diz: como o Ocidente está distante, está afastado, está longe, melhor, quando o Oriente está longe, né, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. O amor de Deus, Deus quer que este amor chegue ao nosso coração, que sejamos impactados por esse amor. Mas quanto ao pecado, Deus quer que nós fiquemos distantes dele. Então, Deus quer que você, pelo amor dele, viva em plena comunhão com ele e afastado do pecado. E eu quero terminar então essa mensagem dizendo aqui nos versos 13 e 14: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Todo pai que ama de verdade o seu filho, que ama de verdade a sua filha, tem compaixão. Jesus disse: qual é o pai que, tendo seu filho pedido um pão, vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que, tendo seu filho pedido peixe, vai lhe dar uma serpente? Nenhum pai que ama de verdade o seu filho vai enganar seu filho, vai deixar o seu filho passando necessidade, não vai se importar com seu filho. Mas infelizmente há muitos pais que estão virando as costas para os seus filhos. Os filhos estão necessitados, estão padecendo, estão sofrendo, mas alguns pais não se importam. Deus não. Ele usa como exemplo os bons pais, os bons homens de casa. Como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Deus quer cuidar de você. Deus quer salvar você em Cristo Jesus. E aí, no verso 14, diz assim para terminar: pois ele sabe do que fomos formados, lembra-se de que somos pó. Deus criou você, me criou. Deus nos deu vida e ele sabe que somos humanamente finitos e limitados. Deus sabe da nossa estrutura. Ele sabe que somos pó, que somos imperfeitos, que erramos, que falhamos. Ele conhece a nossa estrutura. Por isso que ele nos ama. Ele nos fez e não nos rejeita. Ele nos deu vida e não nos abandona. Mas, ao saber da nossa estrutura, das nossas falhas, das nossas imperfeições, dos nossos pecados e da nossa condenação por causa dos nossos pecados, Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Esse Pai que ama de verdade, que tem compaixão, enviou Jesus, o próprio Deus enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos, perdoados e podemos viver em plena comunhão com o próprio Deus no nome de Jesus. Abra o seu coração para Jesus, creia em Jesus e viva na prática esse amor que fez com que Deus enviasse Jesus para salvar você e dar a você a vida eterna, perdoando os seus pecados. Vamos orar? Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Feche seus olhos e diga: Senhor Deus, Tu és o Deus de amor, Tu és o Pai de misericórdia, de compaixão. Perdoa os meus pecados, dos quais eu me arrependo. Eu quero ter paz contigo, quero viver a comunhão verdadeira contigo. Torna-me uma nova criatura, uma vida nova na presença de Jesus, para que eu viva neste mundo com a certeza que um dia irei para a glória eterna. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você seja feliz com Jesus, hoje para todo sempre. Amém e amém.